Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, pastor auxiliar da Igreja Batista em Barra do Imbuí. E é um prazer enorme poder chegar até você para mais uma reflexão bíblica no dia de hoje. Mas antes já quero deixar aqui os meus agradecimentos a todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal, que deixaram um like, que Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Vamos à leitura da palavra de Deus para a nossa reflexão em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus que quero ler para você hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Eu quero ler do verso 13 ao verso 17. Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor para nós. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles então disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias. E até mesmo dizem que tu és o profeta. Então Jesus lhe disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E Jesus respondendo lhe disse: Feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Minha gente, aqui está uma pergunta de suma importância nós respondermos. Sim, estamos diante de um questionamento ou de uma pergunta de suma importância que todos nós sejamos capazes de respondê-la. Muitos teólogos, historiadores, filósofos e até homens simples têm durante toda a sua vida tentado ou buscado responder essa pergunta. Mas o que a gente percebe é a grande dificuldade que as pessoas têm de responder quem é Jesus. E é sobre essa pergunta que Jesus fez que eu quero pensar com você, querido irmão, querida irmã e amigo que nos assiste, para a nossa reflexão da Bíblia Sagrada. O texto que nós acabamos de ler, ou que eu li para você, nos diz que Jesus estava reunido com seus discípulos, os mesmos discípulos que caminhavam com Jesus, os mesmos discípulos que comiam com Jesus. São esses discípulos que tinham visto os sinais e maravilhas feitas pelas mãos de Jesus. O texto diz que então Jesus, uma vez reunido com eles, lhe faz uma pergunta, que essa pergunta ela tem dois desdobramentos, ou essa pergunta tem dois níveis. Jesus vai perguntar, a primeira pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? A primeira coisa que a gente percebe nessa conversa do Senhor Jesus com os discípulos é que essa pergunta ela tem dois níveis. O primeiro nível é a respeito daquelas pessoas que viviam ali, que estavam à volta de Jesus. O que as pessoas estavam dizendo quem ele era. E o segundo nível está no nível do discípulo. Mas Jesus vai dizer: e vocês, os meus discípulos, quem dizes que eu sou? Eles então vão responder. A primeira pergunta eles respondem: Senhor, há uma confusão no meio do povo. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que o Senhor é Jeremias, outros dizem que tu és um grande profeta. Mas Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vocês então? O que dizes que eu sou? Quem eu sou para vocês? Então, Pedro, outra vez afoito como sempre foi, e sempre pronto a responder, diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz, Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Queridos e queridas que nos ouvem, se você parar para olhar um pouquinho para a história que lemos,
para esse encontro de Jesus com os seus discípulos e a conversa que ali tiveram e a pergunta de Jesus que fora feita nesses dois níveis. O que diz o povo, as pessoas, que eu sou ou quem eu sou? E para vocês, quem eu sou? Se você parar e olhar, você vai perceber que hoje nós vivemos algo muito parecido com isso. Jesus, para algumas pessoas, ou para algum determinado grupo, ele foi simplesmente um homem iluminado, um ser iluminado, capaz. Mas para outros, Jesus foi um grande profeta, um homem de sabedoria enorme, mas não passou de um profeta. E para outros, Jesus fora também e é alguém que realiza grandes milagres, aquele que é o gênio da lâmpada, que você invoca e ele realiza os seus desejos. E aqui está mais ou menos 3 grupos que hoje tentam definir quem é Jesus, falar quem é Jesus. Mas o texto diz que Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que um grande profeta. Jesus é muito mais do que alguém que realiza milagres, alguém que atende os nossos pedidos. Jesus é muito mais do que um homem iluminado. Nós vamos ver pelo menos 4 razões ou 4 definições de quem é Jesus, que não pode ser esquecido por nenhum de nós. 4 verdades acerca de Jesus que você precisa saber e eu também guardarmos nos nossos corações. E a primeira verdade que nós precisamos saber sobre Jesus é que o discípulo ele não pode ter dúvida a respeito de Jesus. Não. Se você é discípulo de Jesus, você precisa ter a plena convicção de quem ele é. Você precisa estar pronto a responder a razão da sua fé com convicção. Por isso que Jesus devolve a pergunta para os discípulos: para vocês, quem eu sou? Quem vocês têm dito que eu sou? Porque uma vez que o discípulo tem a convicção de quem é Jesus, ele está apto para pregar. Ele está apto para passar por esse mundo e suportar as lutas, as tempestades que enfrentamos com tranquilidade. Então vamos ver 4 verdades acerca de Jesus. A primeira delas, que eu quero que você guarde: Jesus é o Filho do Deus vivo. O versículo de número 16, eu quero ler para você, na parte final, quando Jesus pergunta para os discípulos: para vocês, quem eu sou? Pedro vai responder dizendo: e disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a manifestação da glória de Deus. Jesus é Deus encarnado, que viveu entre nós. Jesus, ele é o Filho de Deus, é o unigênito de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 9, nos dá a seguinte revelação: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado, é Deus revelado. Deus se revelou à humanidade através de Jesus. Portanto, querido, eu quero que você guarde essa primeira verdade inegociável acerca de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Mas existe uma segunda verdade sobre Jesus. É claro que eu não quero e não posso, não sou capaz de esgotar tudo acerca de Jesus, mas eu queria compartilhar com você uma segunda verdade acerca de Jesus. A segunda verdade é que Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados. Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há nada que você tenha feito, vivido, experienciado na sua vida erradamente, que o Senhor não tenha poder para perdoar. Ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Não há ninguém, nenhum nome, que tem poder para perdoar os nossos pecados e nos tornarmos justos diante dele, para a glória do Senhor. Então guarde isso. A segunda verdade sobre Jesus é que Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados. Você pode estar até enganado na sua caminhada. Você pode ter buscado perdão em outras fontes, mas todas elas são falsas e enganadoras. Somente Jesus tem poder para perdoar pecados. E eu quero ler para você
o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Nele, Jesus, temos redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com a graça de Deus. Aleluia. Quero ler de novo para já fortalecer o seu coração. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue e perdão para os nossos pecados, de acordo com a graça de Deus. Ah, queridos, essa é uma verdade inegociável. A partir do momento que a gente tem essa compreensão de que Jesus tem poder para perdoar pecado, Ele está nos convidando a confessar as nossas falhas diante dEle. E você vai perceber que no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, creia nisso hoje. Vamos relembrar? Primeira verdade sobre Jesus. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Jesus é o Filho de Deus. É a manifestação do amor de Deus à humanidade. Jesus é o Deus encarnado que viveu no meio de nós. Ele é Deus e não há outro. Jesus é o próprio Deus. Mas existe uma terceira verdade, que essa conversa de Jesus com os discípulos me remete a pensar. Sabe qual é? Foi Jesus que se entregou na cruz por nós. Foi Jesus que entregou-se livremente na cruz por nós. Sabe o que a Bíblia diz? Filipenses capítulo 2, versículo de número 8, diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Não foram os romanos simplesmente que mataram Jesus. Não foram os religiosos da época que mataram Jesus. Sim, eles foram instrumento para que se cumprisse aquilo que Jesus estava predito que fizesse. Jesus entregou-se livremente. Ele entregou-se à cruz, morreu na cruz, pelos meus e seus pecados. A morte de cruz, a morte de Jesus na cruz, foi um ato de amor, foi um ato voluntário. Ele se entregou. Há tanto que em certo momento na cruz do Calvário, o próprio Jesus, olhando para o céu, ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. O plano da salvação, a revelação do amor de Deus estava totalmente pronto ali. Portanto, a cruz para nós é sinal de redenção. É por isso que nós não usamos um crucifixo, nós usamos um Cristo fixo no nosso coração, porque entendemos que Jesus livremente, por amar você e por me amar, Ele se entregou na cruz do Calvário. E você precisa guardar isso no seu coração. Nós, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormem. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Jesus não morreu, Ele ressuscitou. A cruz não o deteve, o túmulo não o deteve, Ele ressuscitou. Portanto, querido, em nome de Jesus, eu quero ver com você uma quarta verdade acerca de Jesus, que você precisa guardar no seu coração. A quarta verdade é que Jesus vai voltar. E a sua volta é iminente. Nada vai impedir a volta de Jesus. Ainda que você não concorde, ainda que você não creia, eu quero que você saiba disso. Jesus vai voltar para buscar um povo, um único povo, lavado e remido pelo seu sangue. Sabe o que a Bíblia nos diz? Atos capítulo 1, versículo 11. Os anjos dizendo: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês estão vendo subir. Jesus estava sendo assunto aos céus. Os discípulos estavam ali olhando. Então os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo hoje adentrar o céu, sendo assunto aos céus, Ele vai voltar da mesma forma. Portanto, querido, eu quero que você guarde no seu coração essa resposta que você precisa dar para Deus. Jesus, estando com os discípulos, perguntou: e para vocês, quem eu sou?
O que o povo está dizendo que eu sou? E eles disseram, o povo diz que o senhor é um profeta, um grande profeta. Outros dizem que o senhor é o próprio Elias. Outros dizem que o senhor é Jeremias. Na verdade, a resposta dos discípulos revela uma confusão no coração e na mente do povo. E hoje a gente vive exatamente isso. As pessoas ainda não têm uma convicção de quem é Jesus. E alguns esperam somente os milagres de Jesus. E quando não acontece de acordo com a sua própria vontade, se decepcionam e abandonam Jesus. Outros o veem como um grande filósofo, como um homem letrado, um sábio. Mas Jesus é muito mais do que isso. A resposta de Jesus, ou a pergunta de Jesus, melhor dizendo, aos seus discípulos foi enfática. Mas eu quero saber, vocês que são meus discípulos, quem eu sou para você? Quem eu sou para vocês? E os discípulos então olham um para o outro. E Pedro responde pelo grupo. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, essa é uma pergunta que eu quero que você responda hoje. E diante das verdades que você aprendeu hoje sobre Jesus, primeiro, que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, que Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados. Terceiro, que Jesus entregou-se livremente à cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Que Jesus se entregou à cruz do Calvário por me amar e amar você. E finalmente a quarta verdade acerca de Jesus é que ele vai voltar. Depois de entendermos isso, quem é Jesus para você? É a pergunta que eu quero terminar a minha mensagem, a mesma que comecei. Quem é Jesus para você? E é a pergunta que eu quero terminar. Sabe por quê? Porque quando Jesus vai voltar, a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, versículo 32, que ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar. E esse verso que está registrado em Marcos 13, versículo 32, que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, me leva a pensar alguma coisa. Eu estou pronto para encontrar-se com Jesus, para encontrar-me com Jesus? Você está pronto? O que está impedindo você hoje de encontrar-se com Jesus? Se o arrebatamento, o encontro com Jesus fosse hoje, você estaria pronto? Você estaria pronto, querida mãe, esposa, amigo, servo de Deus? Você está pronto? Sabe por quê? Porque nós nos preparamos para tantas coisas. Nós nos preparamos para um bom trabalho, para ter uma profissão. Nós nos preparamos para o casamento. Nós nos preparamos nos estudos, na formação, e tudo isso é preciso preparar. Mas às vezes esquecemos de nos preparar para encontrarmos com Jesus. Por isso eu queria convidar você agora, se essa palavra falou o seu coração, se o Espírito Santo trouxe luz a você, e você tem um entendimento mais definido de quem é Jesus, eu queria convidar você a orar comigo. E se você está aí do outro lado me assistindo e vendo, e você quer fazer uma entrega a Jesus hoje, faça isso hoje agora. Entregue o seu coração a Cristo. Diga assim, Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que só o Senhor pode perdoar os meus pecados. Eu reconheço que o Senhor se entregou na cruz por me amar. E eu reconheço e declaro que o Senhor vai voltar. E se você quer orar comigo, eu quero entregar você para Jesus hoje. Depois você pode colocar nos comentários, pastor, eu estou entregando a minha vida agora a Cristo. Você pode colocar e a gente vai estar orando por você. Por isso eu quero orar agora, entregando a sua vida a Cristo. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus te exaltamos e te bendizemos pelas verdades que aqui pregamos e lemos, todas elas endossadas, abalizadas com a tua palavra. Li versículos aqui que ratificaram acerca das verdades sobre Jesus. Por isso eu peço agora que, onde houver uma pessoa orando agora, que precisa de perdão, que o Senhor perdoe os seus pecados. Pode ser que alguém esteja abatido, cansado. Peço ao Senhor que o Senhor renove pelo poder da cruz. Que o Senhor liberte pelo poder da cruz, pelo poder do Evangelho, pelo poder do teu nome, Senhor. Senhor, prepara-nos para a tua volta. Prepara-nos para que, então, possamos estar para sempre com o Senhor. Eu entrego cada pessoa que está orando. Eu entrego cada vida, cada família, cada crente, cada amigo que está orando.
para que seja alcançado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Que essa palavra, ela transforme vidas. Essa palavra, ela traga esperança, que ela aponte caminhos, em nome de Jesus. Tudo aquilo que prendia essa pessoa, todo o pecado seja agora dissipado pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Muito obrigado, Pai. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe você. Foi um prazer enorme falar com você. Deixe lá o seu like, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.